Olá! E hoje eu gostaria de refletir juntamente com você no texto que se encontra na carta aos Colossenses, no capítulo 2, dos versos 13 ao 15, que diz: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E a doutrina cristã, ela é a mais bela, encantadora e misteriosa de todas as doutrinas. Mas o seu mistério é desvelado pelo Espírito Santo, que nos ilumina, que nos dá a compreensão acerca daquilo que simplesmente com a nossa mente, com a nossa inteligência, simplesmente com o nosso intelecto, nós não alcançaríamos. E um exemplo de nossa incapacidade de compreender, e se não for o Espírito Santo que nos esclareça, que nos dê luz acerca do ocorrido na cruz, nós jamais conceberíamos, nós jamais alcançaríamos a compreensão da grandeza desse sacrifício vicário, desse sacrifício substituto. E na total dependência do Espírito Santo, nós podemos entender o porquê, a razão da cruz e do sacrifício de Cristo em nosso favor. A carta aos Colossenses, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E nós podemos verificar essa condição de encarcerado, de preso do apóstolo Paulo, no capítulo 4, nos versos 2 e 3 da carta aos Colossenses, quando ele diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. No final do versículo 3 do capítulo 4, nós temos essa evidência, essa prova de que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele estava preso, encarcerado, e por conta da proclamação do Evangelho. Portanto, a carta aos Colossenses trata-se de uma das cartas da prisão, assim como a carta aos Efésios, aos Filipenses e a Filemon. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta para que os colossenses fugissem das falsas doutrinas que negavam a divindade de Cristo. E nós podemos verificar isso ainda no capítulo 4, no versículo 4 e também no versículo 8. No versículo 4 do capítulo 4, quando ele diz: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, isto é, com palavras convincentes. E no versículo 8 do capítulo 4, ele continua dizendo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, vos escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, ou seja, os ensinamentos do mundo, e não segundo Cristo. A carta aos Colossenses, ela contém ricos ensinamentos teológicos acerca da divindade de Cristo, da redenção, da remissão. E neste vídeo nós vamos meditar na questão teológica da cruz de Cristo. E vamos estar refletindo, meditando nos benefícios da sua morte na cruz. A obra vicária de Cristo, ela se dá na morte e ressurreição. E para ele ressuscitar, ele precisou morrer. E vamos entender o porquê, a razão da cruz. E, baseado no texto que nós lemos inicialmente, o primeiro porquê da cruz é porque na cruz somos regenerados. E no versículo 13 do capítulo 2, que nós lemos inicialmente, diz: quando vocês estavam mortos em pecados
e na incircuncisão da sua carne, ou seja, da natureza humana, da natureza pecaminosa, Deus os vivificou com Cristo. Nossa condição, anteriormente, nós estávamos mortos, porque o pecado, ele separa a pessoa de Deus. E por mais que nós nos achemos bonzinhos, ou julguemos que alguém seja muito generoso ou generosa, todos são pecadores. Até uma criança que nasce neste exato momento, ela tem a herança do pecado, do cabeça natural da raça humana. Até uma criança que nasce neste exato momento, ela tem a herança do pai natural de toda a humanidade, que é Adão. Todos já nascem com o pecado original, que chamamos de pecado congênito. E ainda que sem essa consciência, contudo, essa consciência ela vai se apresentando a partir do que nós chamamos da idade da razão, que se dá em média aos 7 anos, quando uma criança ela sabe discernir entre certo e errado, bem e mal. E na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, Adão, e pelo pecado a morte, isto é, a consequência do pecado, o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte, assim também a morte veio a todos os homens, ou seja, a toda a raça humana, porque todos pecaram. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Contudo, no sacrifício de Cristo, na morte de Cristo na cruz, nossa condição de mortos em delitos e pecados é transformada em regenerados, vivificados em Cristo, novas criaturas. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus diz: consequentemente, assim como uma só transgressão, a de Adão, resultou na condenação de todos os homens, seja, de toda a raça humana, assim também um só ato de justiça, o de Cristo, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Deus, ele nos vivificou com Cristo. Nós fomos gerados na cruz. É uma nova vida no aspecto moral e espiritual. E um segundo porquê da cruz, o segundo porquê da cruz é porque na cruz nossa escrita de dívida foi cancelada. A nossa escrita de dívida foi perdoada. E nós podemos verificar isso no final do versículo 13 e no versículo 14 do capítulo 2, quando ele diz: Ele, Cristo, nos perdoou todas as transgressões. E no versículo 14 fala: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O apóstolo Paulo aqui, ele aplica a imagem do mundo comercial da sua época, em que um devedor, ele tinha um certificado de dívidas escrito. E o apóstolo, ele faz essa analogia, essa comparação no mundo espiritual, em que todos nós tínhamos um certificado de dívidas, um título de dívidas, sob a pena de morte, caso essas dívidas não fossem pagas, não fossem quitadas. Nossa obrigação, o nosso pagamento seria efetuado no cumprimento, na obediência de toda a lei de Deus. E não se trata de obediência, do cumprimento de uma parte da lei de Deus, ou até mesmo na maioria da lei de Deus, mas de toda, a exigência da lei é de toda a lei de Deus, da obediência, do cumprimento de toda a lei de Deus. Como está escrito na carta do irmão do Senhor Jesus, pastor
ou como alguns preferem, o presbítero Tiago, no capítulo 2, versículo 10, quando ele diz que se deixarmos de obedecer um só ponto, um único ponto da lei, somos culpados de quebrar toda a lei. Então, diante dessa nossa incapacidade de cumprir toda a lei, o nosso título de dívida seria impossível de ser pago por nós. Estávamos todos condenados à morte. Mas o Senhor Jesus, na cruz, ele se fez pecado por nós. Na cruz, em Cristo Jesus, o pecado de toda a humanidade foi lançado sobre ele. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus diz que Deus tornou o pecado por nós, ou seja, o Deus Filho se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, diz o texto, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo, ele se fez pecado por nós. Ele que nunca tinha, que não tinha pecado, ele que não pecou, ele que não cometeu pecado, mesmo na condição de homem. E ele sofreu a maldição da lei em nosso lugar, como está escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, que diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Na sentença de morte que pregou Jesus na cruz, o apóstolo Paulo ele via o cancelamento da sentença de morte que havia contra os transgressores da lei, que somos nós. Deus, ele erradica, ele arranca a culpa dos nossos atos pecaminosos que ofendem o seu caráter santo e justo, através da pena paga, da pena cumprida por Cristo Jesus. Nossas dívidas, elas foram apagadas, foram canceladas, foram anuladas, foram riscadas, porque o Senhor Jesus, ele pagou, ele quitou o nosso registro de dívidas. Noutras palavras, as nossas culpas, as nossas transgressões, a nossa condenação, os nossos desméritos foram debitados na pessoa de Cristo, enquanto os seus méritos, a sua santidade, a sua justiça foram creditados em nós, pecadores. O Senhor Jesus, ele tomou a nossa escrita de dívidas e cancelou, pregando-a na cruz. No final do versículo 14, nós temos esse detalhe. E como se não bastasse ter o nosso registro de dívidas pago por Cristo, ele pregou na cruz. Meus queridos, isso é lindo. E no mundo espiritual, isso foi um reboliço. O que aos olhos naturais não pode ser percebido, no mundo espiritual, tudo é nítido e patente. Pregando na cruz a nossa conta cancelada, porque Cristo, ele quitou com a sua morte. Pregando na cruz, Cristo ele estava evitando que principados e poderes demoníacos usassem de intimidação contra nós. Não devemos aceitar acusação por pecados passados, os quais nós já nos arrependemos. Não devemos aceitar acusação por pecados que são deslizes, que são acidentes na nossa caminhada. E eu gostaria de colocar aqui algo entre parênteses, que eu não estou me referindo à prática constante do pecado, porque o regenerado, o vivificado em Cristo, ele peca, mas ele não vive no pecado. O pecado na vida dos que estão em Cristo é algo acidental, não é um estilo de vida. O reino de Deus, ele não é composto por mentirosos, por adúlteros, por maldizentes, difamadores, invejosos, caluniadores, fofoqueiros.
Isso nós podemos verificar, dentre outros pecados, podemos verificar isso em passagens como na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 9 e 10, assim como na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, entre outros textos. Pode-se até, aquele que faz parte do reino de Deus, pode até cair em dado momento nestes pecados, mas não viver na prática. Como está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9, ele diz que qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado. O termo pratica aqui no texto da primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9, traduzido do grego, o termo poiel, significa viver na prática, viver em conformidade, ou seja, podemos traduzir, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive em conformidade com o pecado. O regenerado, ele peca, mas o pecado não habita nele. O vivificado em Cristo e com Cristo, ao cometer algum pecado, ele é tomado de uma profunda tristeza, que resulta em arrependimento, isto é, numa mudança, numa transformação de conduta, de postura, de comportamento e também de pensamento quanto ao pecado. Enquanto o não regenerado, ele peca sem o mínimo peso na consciência e é indiferente quanto à prática do pecado. Assim, quando ouvirmos aos nossos ouvidos, ouvir a nossa mente alguma acusação, nós que não vivemos na prática do pecado, lembremos, Cristo, ele cancelou o nosso registro de dívidas, ele cancelou o meu registro de dívidas e pregou na cruz para que o mundo espiritual dos demônios entenda que não tem poder sobre mim. E o terceiro porquê da cruz que nós podemos verificar no texto da carta aos Colossenses, no capítulo 2, é porque na cruz Cristo nos livra do poder de Satanás. E nós podemos verificar isso no versículo 15, quando o apóstolo Paulo ele diz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O apóstolo Paulo, quando ele fala neste texto de poderes e autoridades, ele se refere a poderes demoníacos. E ele diz que esses poderes do inferno, eles foram despojados publicamente. E mais uma vez o apóstolo, ele faz uma analogia, uma comparação agora de um general romano, conquistador, vitorioso em guerra, que faz um cortejo com os seus inimigos, derrotados e humilhados, seguindo atrás de sua carruagem. Queridos, o que aconteceu na cruz foi exatamente isso. Foi um espetáculo de triunfo, de vitória do Senhor Jesus sobre Satanás e seus anjos, despojando deles o poder de intimidar e controlar os seres humanos. O termo despojar, que significa despir, desnudar, nos remete à vergonha e à humilhação. Mas no capítulo 2, versículo 15 da carta aos Colossenses, é um uso metafórico fazendo referência ao despojamento de armas, o que implica na retirada de autoridade e poder do inferno sobre a igreja de Cristo. Na cruz, Satanás e seus anjos, eles foram humilhados, derrotados por nosso general vitorioso, Cristo Jesus. Porém, apesar dessa vitória de Cristo, se nós, que fomos regenerados, nós dermos lugar, atenção às propostas, aos convites de Satanás, isso será a troca do senhorio de Cristo em nossas vidas pelo senhorio do diabo. E aí a destruição ela é certa. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8,
Está escrito: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa palavra não é para aqueles que não fazem parte da igreja, mas é para aqueles que fazem parte da igreja. A palavra de Deus diz: sejam sóbrios, sejam vigilantes, porque o diabo, ele está nas proximidades. Assim como um leão bravo, ele está procurando a quem possa destruir, devorar, tragar. Nós estamos livres do poder do diabo. Contudo, se deixarmos a condução do Espírito, o qual nós fomos selados no ato da regeneração, através da cruz de Cristo, o Espírito Santo que nos capacita a vencer as propostas, os convites de Satanás, se nós deixarmos a condução do Espírito Santo, nós seremos devorados, nós seremos destruídos, nós seremos derrotados. Portanto, precisamos estar alertas e não abrir brechas para o diabo. Por quê? Na cruz, Cristo já nos livrou do poder de Satanás. Assim nós concluímos essa curta perícope da carta aos Colossenses, no capítulo 2, dos versos 13 ao 15, acerca do porquê da cruz. Porque na cruz somos regenerados, porque na cruz nossa escrita de dívida foi cancelada, porque na cruz Cristo nos livra do poder de Satanás. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas riquezas tão profundas da sua palavra, que só na condução, só com o Espírito Santo em nossas vidas, para trazer verdadeiramente esclarecimento, entendimento às nossas mentes e aos nossos corações. Que Deus nos abençoe.